Boa noite a todos, boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Vocês me desculpem hoje eu estou meio capenga aqui, mas isso é normal, viu? Então se eu começar a fazer uns trejeitos aqui, não assusta não, porque... Obrigado, filha. É porque é normal mesmo. Para quem não me conhece, né, meu nome é Carlúcio e eu tenho uns pedaços de Fusca, Kombi, para-choque de Toyota, tudo eles puseram aqui na minha coluna, que eu fraturei a coluna num acidente e ela foi recomposta, graças a Deus. Uai, faz favor, vou dar uma de Roberto Carlos agora, né? E então eu, de vez em quando, eu alterno uns modos aqui meio de um lado e do outro, mas isso é normal, hoje eu já acostumei. As pessoas que estão ao meu redor que às vezes não se acostumam, né? Não, mas eu tô chique, né? Aí tá, pra mim tá ótimo. A banda vai chegar quando? Ó, tá chegando, a baterista acabou de chegar. Não, eu acho que assim tá legal. Beleza. Então, gente, e a gente vai alternando, né? Eu vou alternando às vezes uns momentos, mas graças a Deus eu sou grato. E muitas das vezes eu estava conversando com o Luiz agora, uma das coisas que eu me sinto muito bem em dizer e repetir que eu aprendi a ser grato. E não é muito o que nós vamos falar hoje não, mas já que a gente já pegou esse gancho, eu cito isso e eu gosto muito até de entender. Tudo bem, boa noite? Eu gosto muito bem até de passar essa experiência, que tudo na vida que nós temos, muitas das vezes a maneira com que a gente aceita torna as coisas mais fáceis. E eu sou um exemplo, né, desse ponto de dor, de limitação, que quando você se vê limitado de muitas coisas básicas que você faz, a vida começa a se tornar, e quando você volta a alguma coisa, a vida começa a ficar mais fácil. Eu gosto muito de citar aquele exemplo do sábio, né, do matutozinho que chega no sábio e fala para ele: mestre, minha vida está um inferno, né? O que eu ganho mal dá para comer, as coisas estão difíceis demais a conta, eu não tenho nada em casa, está muito difícil. A única coisa que sobrou na minha vida foi uma vaca. Aí o sábio fala para ele assim: beleza, então eu vou te dar, coloca a vaca dentro de sua casa. E aí, como o sábio falou, né, e ele coloca a vaca dentro da casa dele. Na outra semana ele chega e o sábio fala: e como está a sua vida? Ele fala: agora desgramou mesmo, porque o pouquinho de móvel que eu tinha, a vaca quebrou, sujou minha casa de tudo quanto é jeito, porque se eu imaginar de merda o que tem na minha casa, eu só não acredito. O que dá para limpar, nós limpa. A mulher está com as malas para ir embora. Só tem alguma outra ideia melhor? Aí o sábio fala para ele assim: tira a vaca dentro de casa. Na outra semana ele fala assim: gente, minha vida está uma maravilha. Então muitas das vezes a gente não entende isso, que muitas das vezes é preciso que se coloque a vaca dentro de casa para a gente imaginar o quanto nós temos. E isso é um exemplo muito grande para quando você é privado de alguma coisa. Eu digo e repito que hoje eu dou muito valor em amarrar um sapato, né? Acho que eu já comentei isso daqui, em me limpar. Olha que coisa mais básica. Qual pessoa que foi ao vaso sanitário hoje se limpou e agradeceu por isso? Passa desapercebido por nós. Quando você se vê limitado ou cerceado de certas coisas, você começa a dar valor. Principalmente quando você começa, uma outra pessoa tem que fazer isso para você. E são necessidades, às vezes, que é aquela coisa que é eu comigo mesmo, né? É chato aquilo você pedir alguém para fazer,
Mas quando você se vê na condição de que outro tem que fazer por você, você começa a dar valor. Então amanhã, a hora que vocês forem, ou hoje mesmo, né, se alguém for, ao vaso sanitário, a hora que vocês terminarem, vocês agradeçam. Porque é muito chato. É muito chato. Mas só que você se vê naquela condição, você não faz, alguém tem que fazer, né? Então, na vida, a gente começa a dar valor mais em necessidades, justamente quando eu coloco a vaca dentro de casa. Então, muitas das vezes é preciso que a gente faça. E se a gente não faz, a vida faz por a gente. Conversando com o Luiz ali agora, quantas vezes e quantas pessoas me disseram, ele mesmo foi um, não faz isso não, a gente trabalhava aqui na sopa e eu carregando latão com a coluna toda parafusada e o médico tinha mandado eu quietar. Não, tô bom, subi em cima de caminhonete, desci em cima de caminhonete, até chegar ao ponto em que o médico olha para você e fala, você entendeu o que eu estava falando? Agora eu entendi, porque ele tem mais jeito. Então, muitas das vezes nós precisamos escutar as pessoas. E hoje, a gente age muito pela gente. A gente age muito pelo flow. E dando a sequência do que nós estamos nos propondo a esse ano, a trabalhar evolução. E essa semana eu, assistindo uma palestra do Haroldo, a qual eu aconselho a todos assistirem, ele falando sobre um conceito budista em que a gente pode trazer muito para o Espiritismo. Que nós nascemos com 4 presentes básicos. Esses são os básicos. Tem os secundários, mas nós nascemos com 4 presentes. Presentes esse que, querendo eu ou não, a gente nasce com ele. E esses presentes são 4 dores. 4 dores que nós temos. E eu achei muito fantástico essa analogia sobre essas dores. A primeira dor é nascer. E a gente não tem noção dessa primeira dor, porque eu não me lembro. Né? Ele fala sobre um ponto de vista científico, que a criança, quando está no útero da mãe, ela não tem noção do ser, do que ela é, porque ela pertence ao corpo da mãe. Então ela não tem noção, a hora que ela está ali, né? E ele fala, bacana isso, quando ele fala, ele só liga para o iFood, estou com fome, o iFood entrega na hora para ele ali dentro, porque a comida na sua hora, tudo está uma maravilha, porque ele está protegido, porque ele está alimentado numa temperatura que não varia, a temperatura é uma só, então não tem variação de temperatura, se está quente, se está frio, se está nada, e ela está ali num conforto perfeito. E quando a gente nasce, nos é tirado isso. Eu preciso respirar sozinho. Eu achei interessante ele sentindo, ele falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, em que a primeira coisa que a criança tem é a sensação de que ela pode cair. A criança tem muito, você pode soltar para você ver que ela assusta. Os bracinhos, às vezes nos primeiros banhos, colocar os pais colocam ali uma fraldinha, alguma coisa, para ela se sentir ali, porque ela tem medo. Por quê? Porque é um dos medos, a sensação de que ela pode cair. Então essa é a primeira grande dor que nós sentimos enquanto seres encarnados, né? E essas dores, se nós encarnamos, impreterivelmente nós passamos por elas, né? A segunda dor é que nós ficamos doentes. Impreterivelmente, todos nós ficamos doentes.
E eu acho interessante porque essas 4 grandes dores, elas vão, esses 4 grandes presentes, assim que ele diz, né? Ela não faz jus a classe, a cor, a credo, a nada. Todos nós impreterivelmente passamos. E essa dor é de ficarmos doentes. Nós vamos ficar doentes. Querendo ou não, o corpo está suscetível a doenças. E nós vamos pegá-las. Das mais simples às mais complexas. Não existe um ser encarnado que passa sem pegar uma doença. Essa é uma máxima que a gente... Você pode brigar, ah não, eu sou saudável pra caramba. Que bom. Que bom. Mas vai adoecer. E muitas das vezes essa doença que nos acomete nos vai levar para um hospital. Muitas das vezes vão levar, às vezes, por situações essas terríveis, né? E aí entra um monte de... Estou participando, muito bem. Você está concordando ou discordando? Está concordando. Então essas dores, nós vamos, e essas doenças, nós vamos aprendendo a conviver com elas. Muitas delas, quando nos acomete, e olha que interessante, as tribos indígenas, muitas delas foram dizimadas com gripe. Até então, eles tinham a imunidade total, né, de estar na tribo ali, vivendo, entrando dentro d'água e fazendo aquelas coisas que não... Agindo algo normal. Ao primeiro contato com o homem branco, existem tribos que foram dizimadas, acabou por conta da gripe. Haja visto que durante as colonizações, uns ficavam sabendo disso e atacavam o homem branco, ou chegava de longe, de medo de pegar a doença, né, que matava. E a doença que matava era algo que pra gente passa comumzíssimo, né, muito comum. A terceira grande presente também é que nós vamos envelhecer. Esse ninguém escapa. Você pode usar creme, você pode pôr os botox da vida, né? Você pode pôr os rejuvenescimentos, as harmonias, né? A harmonia facial agora, né? Você pode fazer o que quiser. Porque tem uns aí que estão exagerando, né, gente? Diga-se de passagem, né? Tem uns caboclos aí que tá pondo bem isso aí. E, coitado, pô, será eu fico preocupado, sabe por que ninguém fala? Não, né, tá meio muito, né, que tem umas pessoas que tá com as linguiças calabresa tuas, né, mas tá indo, tá certo, e também não estamos aqui para criticar, né, porque não tem jeito. Eu fico preocupado que a pessoa chega e fala assim, amor, eu fiz uma harmonização, a clínica estava fechada, porque, né, mas estão indo. Mas por mais, você pode tentar o que você quiser, fazer o que você quiser, impreterivelmente nós vamos envelhecer. Muitas das vezes com saúde, ou sem, muitas das vezes uns mais, outros menos, né? Mas vamos envelhecer. Tem uma pergunta de um senhorzinho que essa pergunta ela rodou a internet e eu adoro a resposta do velhinho aqui de Goiás. Uma repórter perguntando para ela assim, seu José, 100 anos de idade, qual a receita que o senhor tem, né, para chegar aos 100 anos de idade? Ele falou, só não morrer. A receita melhor que eu já vi em toda a minha vida, não é? É só não morrer, ué. Pronto, se você morrer, você não vai chegar, né, aos 100 anos de idade. E aquela coisa de dizer assim, impreterivelmente, querendo ou não, retarde ou não, nós vamos envelhecer.
E a quarta e última é que, obviamente, nós todos vamos morrer. Não tem classe, não tem nada que você possa fazer e dizer assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Nós vamos morrer. Falar nisso, aqui, quem que já encomendou o caixão? Quem aqui já encomendou o caixão? Se pagar a funerária, não. Mas o caixão também? Não. Não? Ah não, mas se você fez o plano, o caixão está incluso. Só você? Bom, eu tenho encomendado. Aqui só ela. Bom, eu aconselho vocês a fazerem, porque vai, gente. Porque essa notícia para dar para vocês. Para quem fica, né? Eu tenho um primo meu que fala desse jeito. Eu, particularmente, não pagaria. Mas a minha digníssima foi lá e fez um plano e incluiu a família todinha. Eu falei, o meu tem pão de queijo? Já vou ter, porque eu quero com pão de queijo. Porque em um velório sem comer pão de queijo é muito mais, né, gente? Né? Você ficar só ali e tal, não tem graça, né? Mas nós vamos. E seria interessante até se fazer esse plano, ou então deixar, né? Não, se viram, os parentes se viram, né? Mas é uma correria louca. Eu já participei em correr atrás disso, e é muito desgastante até, sabe? E é uma hora a qual não estamos preparados para isso. É incrível como não estamos preparados. E é incrível como deveríamos, né? As 4 grandes certezas. Eu nasci, eu vou envelhecer, eu vou adoecer e eu vou morrer. E se nós vamos morrer, eu tenho certeza disso, a morte já deveria ser algo muito comum para nós. Mas foi perguntado para Divaldo o quando, né? E foi perguntado até para Chico também, que se não me engano foi o Saulo. Ele perguntou para o Chico assim: Chico, você é uma pessoa que matou a morte, né? Então não deveríamos ficar tristes quando você morrer? Vocês viram essa pergunta e a resposta dele? Ele disse: Deus que me livre. Você já imaginou que se no meu velório não tiver ninguém triste, imagina eu do outro lado, o quanto eu vou ficar triste e saber que ninguém gostava de mim. Então a resposta de Chico nos surpreende, né? E o Divaldo fala, então nós deveríamos acostumar com isso. Ele fala que do ponto de vista evolutivo, nós ainda vamos demorar muito para entender isso como algo natural. Nós ainda vamos passar por vários, a Terra ainda vai ciclar muito, que eu achei interessante isso, que se a resposta dele é que a Terra vai ciclar muito, então nós estamos passando agora de expiações e prova para regeneração, e em regeneração nós ainda não vamos conseguir entender ainda e absorver a questão da morte. Então, essa história de nego falar assim, não, mas você é espírita, você tem medo da morte? Eu falo, não, eu não tenho medo não, eu tenho pavor, medo eu tenho barata, né? Barata eu tenho medo, eu vou morrer, pelo amor de Deus, né? E essa pessoa que falar para... Bom, eu particularmente, essa história de nego falar assim, eu conheço um amigo meu que fala assim, eu não tenho medo da morte. De jeito que eu falo, eu assim, até o avião está caindo. É duas coisas que você não tem medo: da morte e ser ateu. Você é ateu, você não acredita em Deus de jeito nenhum. Deixa que você está na beirada do precipício, você vê. Se você não grita, meu Deus, meu Jesus, né? A gente é muito bom enquanto nós estamos na nossa zona de conforto. Passando isso, ou que nos aperte para alguma coisa, nós somos bem diferentes. Tem muitas coisas que, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista reencarnatório, a nossa encarnação atual, nós já devemos ter pelo menos a noção. E essas grandes dores ou grandes presentes, que eu achei muito interessante, a gente tem noção, todo mundo sabe, mas ninguém vivencia. E também, quem que pode, hoje, em sã consciência, chegar no médico e falar assim, doutor, eu queria um remédio
para doer, porque eu estou sem dor. Né? Ninguém faz. Né? Então a gente, não, mas eu estou bom demais, eu quero arrumar uma dor. Não. A ideia, e a ideia é essa, e muitas das vezes a gente, quando somos acometidos por alguma coisa, o Divaldo fala muito bem disso, das dores, nos ensina. O exemplo que eu dei bem no começo para você, muitas das coisas nos ensinam, né? Mas acostumar e dizer isso é normal ainda é difícil. Mas nós já, na nossa condição evolutiva, desde a nossa criação, enquanto seres ignorantes, simples e ignorantes, passando por esse aprendizado, e esse é o qual nós chegamos agora, principalmente nós espíritos. E aí falar, o Carlos está dizendo assim que nós temos que ser, nós somos melhores que os outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque o que não faz de nós sermos melhores? Porque muitas das coisas a gente já sabe. E quando você já sabe e faz errado, a sua responsabilidade aumenta muito mais. Então quando a gente detém o conhecimento do ciclo da vida, das reencarnações, da minha idade como espírito, da minha idade como ser encarnado, das minhas responsabilidades enquanto ser encarnado. Porque, Carlos, mas não está escrito, não tem a cartilha. O Evangelho, Pentateuco inteiro, né? Livro dos médicos, livro dos espíritos, a cartilha está escrita. Agora, é muito difícil que nós a sigamos, devido à nossa ainda primitivez como ser encarnado. Mas muita coisa eu já posso processar, muita coisa eu já posso ir colocando para dentro de mim e tornando. E olha, muitas das vezes eu penso assim, não, eu absorver isso, minha vida vai ficar mais difícil. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós absorvermos essas vicissitudes da vida para que torne a nossa vida mais fácil. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós libertamos, nós soltamos muitas amarras e quando a gente conhece. Mas isso precisa ser algo eu comigo mesmo. Precisa ser algo verdadeiro, porque senão tudo que é feito e tudo aquilo que a gente aprende ou que a gente usa, que é só da boca para fora, uma hora ou outra eu vou me cobrar. E aí quando eu me cobro, não tem como escapulir, não tem como esconder. Eu não fujo de mim, eu não escondo de mim, eu não minto para mim. Não, você já viu o nego fala assim, a pessoa mente tanto que ela engana ela mesma. Não engana, não, mentira. Você pode tornar aquilo, como Joana disse, Joana de Anjos fala muito que nós temos uma parte chamada inconsciente coletivo, em que tudo está gravado. O macro e o micro. Tudo. O som dos meus ossos crescendo. Eu não tenho a ideia disso. O gosto do leite materno, alguém aqui lembra? Mas está gravado no meu inconsciente coletivo. Eu não uso porque não é necessário. Qual que é a necessidade de eu usar isso? Então tudo, desde a minha criação, enquanto centelha divina, enquanto partícula cósmica do fluido cósmico universal, até passando pelos reinos animais, minerais, vegetais, e passando pela parte hominídea, tudo está gravado no meu inconsciente coletivo. Todas as minhas encarnações, todas as tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu faço, está gravado. Muitas das vezes é usado aquilo. Então, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu uso para mim,
E mesmo estando gravado, e quando se fala que a pessoa ali, ah não, eu minto até para mim mesmo. Não adianta. Então essa questão da evolução, como nós dissemos no nosso último encontro, ela é individual. E aí você pode brigar, você pode espernear, você pode não concordar, você pode discutir isso com outra pessoa e ela dizer para você com termos científicos ou outras coisas que te convença e você acredita, fala, não é assim. Não é questão de eu, você, de ninguém. São leis imutáveis da natureza, as quais não vão mudar. Tipo, o sol nasce todos os dias. Mentira ou verdade? Né? Mas tem gente que vai falar para você assim, não, hoje tem nuvem, o sol não nasceu hoje. Ele pode falar o tanto que ele quiser que o sol não nasceu, né? Ele pode dizer, e pode acolher prova para você que o sol não nasceu, porque estava nublado, né? E lá no Alasca, onde que é 6 meses dia e 6 meses noite, o sol não nasceu lá? Aqui eu sei que nasceu, e lá? Ele nasceu? Você falar lá, ó, nós estamos 6 meses noite aqui. O sol não nasceu. Ele está afirmando que o sol não nasceu. Ele pode afirmar, o sol não apareceu lá, mas o sol está lá. No mesmo movimentozinho da Terra, né, de rotação, movimento de translação. A parte onde que a Terra é uma laranja achatada e ela não está retinha, onde que ela está uma inclinação de 25 graus, faz com que o Sol não aqueça e não apareça naquela parte dela durante 6 meses, só quando ela está rodando. Mas afirmar que o Sol não nasceu, ele pode afirmar lá que são afirmações inverdadeiras. Então tem coisas que, e aí nós vamos nessa evolução, nós vamos lutando contra leis imutáveis da natureza. Nós vamos questionando Deus. Ou alguém aqui duvida que nós questionamos Deus? Quem aqui acredita em Deus? Ninguém. Nossa, que coisa, hein, gente? Ninguém mesmo. Você está com preguiça de levantar a mão. Gente que for preguiçoso. Levantou, 1, 2. Bom, o resto que não acredita aí, então vai tampa o ouvido que eu vou falar besteira aqui agora. Né? Para quem acredita em Deus, obviamente tem a ideia de que Ele é o Criador, causa primária de todas as coisas, Criador de tudo que há. Né? Se Ele é isso, o amor perfeito, tudo na perfeição, como que eu posso achar que Deus falha? Como eu posso questionar a existência de Deus? Vocês já questionaram Deus? Eu já. Para que Deus pôs esse estrupista na minha família? Não, gente, vou lá ver o carro hoje, Deus tem que mandar chuva? Não. Né? Não, Deus, só podia fazer isso. Lá, ó, né? Você me falou o seu nome aquele dia, não? O Hamilton lá, ó, rico de da conta, andando nessa. Chegou aqui numa Range Rover zerinho. E eu no meu Fusca, velho. Não, mas Deus é injusto demais, velho. Aquele Hamilton não vale nada. Eu conheço ele desde cedo. O que ele fez para merecer? E assim nós vamos questionando Deus. E já está na hora. Na verdade, já passou. Da hora de nós usarmos a nossa questão evolutiva, já que estamos falando em evolução, a nossa condição encarnatória que encontramos hoje, já nos faz
usar, ou pelo menos tentar usar, aquilo que nos difere dos animais, que é o raciocínio. Porque a inteligência tem animal muito mais inteligente. Tem animal aí usando inteligência muito mais que nós. Agora, raciocínio não. Então nós estamos precisando raciocinar mais. Trocarmos algumas perguntas. Por que isso acontece comigo? Quando você começa a vir, né? Já viu falar, acho bom demais de falar assim, né? Ah, não, mas o Eugênio mesmo, o Eugênio foi meu colega. Se o Eugênio é velho, não parece não, você é velho, foi meu colega. O Eugênio, rapaz, mas por que o Eugênio tem isso e eu não tenho? Por que o Luiz tem isso e eu não tenho? Por que já viu? Aí a gente, mas o Eugênio parece curva de rio. Tudo quanto é trem ruim acontece com aquele coitado. Ah não, hein? Não parece brincadeira. Nessas pequenas ideias, nós vamos questionando Deus. E a gente às vezes esquece de trocar essa pergunta do porquê e sim para quê. E quando nós começamos a fazer isso, não para o Eugênio, mas para mim, cada um começar a perguntar, para que eu tenho isso? Para que Deus me deu isso? Para que eu fui acometido dessa doença? Para que isso aconteceu comigo? A resposta do não, o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Ou então, o porquê, a reencarnação explica. A reencarnação, pelo menos para mim, gente, ela me acalmou demais. Qual que é o horário, meu filho? Vocês vão me avisando aí? 5 minutos? Eu sou uma criatura que eu sou igual que as meninas. Já viu o menino quando chega na fase? Por quê? Não, porque isso. Mas por quê? Não, porque esse carrinho é azul. Porque o homem pintou ele de azul. Por que o homem pintou ele de azul? Porque ele só tinha tinta azul. Por quê? Porque ele comprou a verde, estava cara. Por que a verde está cara? E se você for não, por que vai ter? Eu sou daquele jeitinho. Então o Espiritismo e a reencarnação começou a me dar calma, respostas. Por que nasce um aleijado? Por que o outro não nasce? Por que o Eugênio tem tanto e o Hamilton não tem nada? Por que um tem isso e por que o outro não tem? A reencarnação me explica isso. E eu paro de questionar Deus. Por que Deus colocou isso e por que Deus colocou aquilo? Porque Ele mereceu isso. Porque Ele precisava disso. Porque eu preciso disso. Cada coisa que me acomete, que vem para mim, é porque eu preciso. Caso contrário, eu estou questionando Deus. Simples assim. E quem sou eu para questionar Deus? Nós vamos cair? Lógico. Somos falhos. Estamos engatinhando ainda no que tange a evolução. Mas esse engatinhar já não nos coloca na condição, já nos tira da condição de bebê de colo. Porque eu já vou em algum lugar. Fazendo uma analogia, eu já entendo, eu já consigo entender alguma coisa, eu já consigo explicar muita coisa. E acima de tudo, eu já estou na condição de entender muita coisa. E quando eu começo a entender, conhecer a verdade, ela vai me libertar. Quando eu entendo essas verdades absolutas da lei, quando eu entendo que alguma coisa me acomete e vai acometer, que eu estou aqui, se eu encarnei nesse planeta porque eu devo alguma coisa e alguém me deve. Que encarnações são solidárias. Portanto, aquele estupins que está na sua família, ele tinha que estar na sua família, por dois motivos. Um, porque ele deve, ou porque ele está ali para aprender. E nós não nos damos conta disso. Sempre na condição de devedor, pode inverter, porque crédito o cara não tem que família lá para ajudar? Sim, eu falei por duas questões.
Ou porque deve, ou por aprendizado. Mas o por aprendizado é uma proporção muito pequena para aquela do que deve. Por que as encarnações são solidárias? Porque há uma combinação no plano espiritual para que eu venha. Olha, eu combino de vir naquela família, né? E está lá, ó, no Evangelho está lá dizendo que eu estou aonde que eu preciso estar, no lugar que eu precisava estar, na condição que eu precisava ter, com os recursos que eu precisava ter e aonde que eu devo estar. Não tem jeito. E nós vamos brigando com isso, questionando Deus. E se eu não estou ali na questão de devedor, eu estou de aprendiz. De alguma forma eu pedi para estar ali. Já disse também um monte de vezes e vou repetir, porque aquela história da música do Lulu Santos, que eu adoro, que é escrita não por ele, mas pelo Bernardo Vilhena, que eu falo que ele estava inspirado quando ele fez essa música, que diz: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Realmente, ninguém pediu para nascer, nós imploramos. Pedir é quando você pede assim: me deixa. Nós estamos na condição de encarnados, na única forma de evoluir é estar encarnado. Se pesquisar em toda a ciência espírita, qualquer um vai estar lá dizendo: não existe forma de evolução sem estar encarnado. Mesmo mundos em que a tangibilidade é muito sutil, em que é conhecido mundos, onde que você praticamente quase não vê, só vê uma essência. Para nossa nomenclatura não tem outro nome, não sei, encarnar, né? Não tem outra maneira de evoluir. E eu estou aqui agora, nessa caminhada evolutiva. Aí vocês vão dizer, e a gente vai falar assim, a gente gosta muito de falar isso: ih, aquele ali está andando para trás. Tá não. Por incrível que pareça, por barbaridades que nós vemos, que nós vimos hoje no mundo, aquela criatura não está andando para trás. Ela pode estar estagnada, mas ela já chegou aqui. E ninguém, absolutamente ninguém, encarna para o mal. Ninguém. Não existe plano reencarnatório para o mal. O Putin falou assim: ô Deus, eu vou lá reencarnar e depois só dar umas bobatúnicas lá, viu? Ah, Deus falou: então beleza, vai lá, Putin, arrebenta. Não tem. Se perde. Mas nós, nessa ânsia de falar isso e de mostrar isso, a gente só toma exemplo dos ruins. Outra falha nossa, que nós já temos a condição e estamos necessitados urgente de voltar nossos olhos para o bom. A gente só tem noção do ruim. Nossa, mas o fulano é ruim. É a Simone de Deus. Se você vê o tanto que aquela criatura é ruim, te contar, menino, bateu na mãe, chutou o cachorro, que era um inferno aquilo. Raramente eu chego na Simone e falo assim: Simone, você tem que ver aquele Luiz, que o cara todo sábado está aqui, ó, separando verdura e leva para sopa. Ou hoje não faz sopa mais, mas sai distribuindo as verduras pro pessoal. Ele tira o dia dele. Olha que legal. A gente não propaga. A gente não chega no outro para contar a história do outro, coisa boa. Nossa, você precisa ver lá na casa do menino. A casa deles é o trem mais legal do mundo. Lá eles tomam café, todo mundo reunido. Não, mas conta é: lá na casa que fulano é abrigarado, você precisa ver. Então está na hora da gente começar a exercitar. Por que isso é exercício? Isso é exercício.
Nós vamos deixar de ver o ruim? Não. Porque eu estava fazendo uma palestra, acho que lá no Fé e Caridade, uma senhora levantou a mão e falou assim: eu não vejo notícia ruim de jeito nenhum. Aí eu falo: mesmo? Que bom, que bom. Mas você lembra do Lázaro? Ah, lembro demais. Ah, tá, então tá, você não vê que isso é ruim, não. O Lázaro todo mundo conhece. É. Então, quer dizer, a gente tem noção de que, e eu uso o exemplo dela também por outro lado, ela não foca nisso. Já é uma evolução muito grande de nós. Obviamente, eu vou pegar o plantão de polícia e vou ler o plantão de polícia. Pronto, li. E eu vou falar um absurdo aqui agora, que isso é questão de evolução. Não sei se eu já comentei isso daqui. Para que a gente pega o plantão de polícia? Para que, senhor, você pega o plantão de polícia? Que lê o rota policial? Para que você lê? Não é? A notícia já é comum em todos. Você pega um comum de todos. A gente quer saber quem que fez. Para saber se eu conheço. Moço, o Eugênio, olha, metidinho, né? Aquilo é metido, menino, eu sabia, mas eu sabia que ele fazia isso, não sabia nada. Então, a gente vai ter noção. Agora, já um exercício de evolução, eu pegar, ler, ver, qual de nós faz isso? Faz uma oração para aquele coitado que caiu, para aquele coitado que matou, para as vítimas que ele matou, para os coitados que sobreviveram, para a mãe daquele coitado que matou, para a mãe daquele que foi pego com 3 toneladas de cocaína. Como de nós fazemos isso? Isso é exercício. Nós não devemos viver alheios ao mundo, mas nós já podemos mudar atitudes que vão nos fazer, vai fazer a nossa vida ficar mais leve. A intenção é essa, gente. Não é pegar a tribulação e falar assim: nossa, nessa encarnação eu vi um monte de trem, na outra, graças a Deus, eu não venho. Sabe-se lá. Não é sentar também na zona de conforto e falar assim: nossa, mas eu tenho um monte de dor, que bom. Não, eu vou procurar melhora. Cada dia que passa, procurar melhora. Essa é a minha ideia como ser encarnado. Pergunta 573 no Livro dos Espíritos: o que consiste o ser encarnado na Terra? A melhoria própria dos seus arredores, do planeta e do universo. A minha melhora o universo. A minha melhora o planeta. Melhora a minha cidade, melhora os meus arredores. E principalmente, melhora a mim. E esse trabalho é que eu quero que a gente trabalhe esse ano todo. Vai parecer às vezes repetitivo. Fica parecendo às vezes aquela história minha mãe fala: meu filho, você fica parecendo papagaio novo, repetindo, né? A mesma coisa. Mas muitas das vezes nós repetimos, às vezes nos conscientizamos do que a gente tem que fazer. E se olharmos para um modo geral, é básico. Nós não estamos pedindo, e não é pedido, e não reencarnamos para nos tornarmos anjos. Nós encarnamos para nos tornar humanos. E muitas das vezes nós esquecemos disso. A gente às vezes nos cobra, ou cobra do pior, cobra do nosso, as pessoas que estão ao nosso redor, de que as pessoas sejam perfeitas. Não vão ser. Nós não somos. Nós somos perfectíveis e não perfeitos. Então essa é a nossa ideia de princípio. O que eu devo fazer? Começar a raciocinar. Por que isso? Para que isso está me afligindo? Para que isso mexeu comigo? Para que isso me deu tanto prazer?
Para que isso está me cobrando? E aí começamos a evoluir, a trabalhar mais a nossa evolução, a subir um pouquinho naquilo que é o nosso propósito aqui, enquanto seres encarnados. Gente, muito obrigado. E como eu disse, a gente vai batendo nessa tecla. Esse ano, até não sei quando, eu quero bater nessa tecla de evolução. O quanto nós precisamos trabalhar isso em nós. O quanto nós precisamos entender. Começar a entender. Já vai nos dar uma paz muito grande. Fica todo mundo com Deus. Que Jesus abençoe a todos, né? Colocando luz, paz no nosso coração sempre. Muito obrigado.